Por exemplo, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre folha de pagamento. O que é uma folha de pagamento? O que você acha que é uma folha de pagamento, Priscila? Tá, é basicamente isso. Aqui eu coloquei que a folha de pagamento é o quê? É o documento elaborado com os nomes dos empregados, categorias, vencimentos, gratificações, descontos, ou seja, tudo que se refira ao valor de seus ordenados ou vencimentos relativos ao período a pagar, a fim de que por ela se cumpra o pagamento devido. É basicamente isso, é um documento que você vai fazer e colocar tudo lá. Tá? Hoje ele tem uma facilidade, a gente não precisa se preocupar porque, como todas as folhas, inclusive a da prefeitura e da sua cidade, é uma folha que é feita pelo computador, as informações estão lá. Você só tem que garantir que essas informações sejam verídicas, que elas sejam corretas. Isso é importante, tá? É dividido em duas partes, pagamentos e descontos, além de obrigatoriamente conter todas as informações sobre os cálculos realizados para a obtenção dos valores que serão pagos aos servidores. Isso é uma folha de pagamento, tá? Não tem muito segredo, tá? Quando a gente fala do regime geral de previdência, que no caso é o regime de vocês, por vocês serem serentistas, folha de pagamento é obrigatória e contendo os elementos detalhados no artigo 225 do Decreto 3.048 de 1999, que é o regulamento da Previdência Social, tá? Então, todos os valores referentes às rubricas utilizadas devem ser demonstrados, inclusive aqueles utilizados somente para a composição da base de cálculos, tá? Então, todos os valores têm que ser demonstrados, inclusive sua base de cálculo, tá? No demonstrativo de pagamento são lançadas as informações para efetuar os cálculos das vantagens, gratificações adicionais e indenizações, e informações sobre as incidências dos descontos legais e autorizados, tá? Por exemplo, descontos legais, quais são? São aqueles que derivam de lei. Então a gente tem a Previdência Social, o Imposto de Renda, por exemplo, caso o servidor tenha, você vai ter lá a pensão alimentícia judicial, tá? Os autorizados, o que são? Todos aqueles descontos que, apesar de ter lei falando que ele pode ser descontado, o servidor tem que autorizar o desconto. Aí entraria consignado, algum desconto específico para sindicato e outros descontos que não sejam os legais, tá? O servidor pode autorizar. Depois nós vamos tratar mais no final, a gente vai tratar dos descontos, hoje à tarde a gente vai falar sobre esses descontos de uma maneira mais elaborada, tá? Bem, vamos lá. Os princípios da legalidade e da irredutibilidade dos vencimentos limitam os descontos que podem ocorrer em folha de pagamento. Então, por exemplo, nós temos dois princípios constitucionais que a gente tem que seguir. O da legalidade, ou seja, tudo tem que estar previsto em lei. A gente não pode fazer nenhum lançamento na folha que não exista previsão legal dele, tá? E a questão da irredutibilidade dos vencimentos, ou seja, a Constituição Federal, ela coloca que eu não posso reduzir remuneração. Tá? Para reduzir a remuneração, eu tenho que ter uma motivação. Tipo, o servidor faltou, então ele vai receber a totalidade, certo? Mas existe uma falta. Ou existe uma licença que ele não é remunerado, então ele não vai receber porque ele está numa licença. Então existem situações em que a irredutibilidade pode existir, mas ela não é normal, tá? Desse modo é importante que o servidor tenha a informação fundamental de qual percentual que ele pode autorizar descontos. Normalmente a gente usa o percentual de 30%, tá?
que é o que está na lei federal que trata de consignados, tá? Então, por exemplo, ele não pode ter margem consignável para descontos autorizados acima de 30%, tá? Para não ter problema. Com os sistemas e-social da CTF Web e FGTS Digital, a folha de pagamento precisa ser adequada ao calendário oficial do sistema e-social, que estipula que os eventos periódicos, você já tem contato com o e-social? Não? Tá. O e-social é um sistema que você gera eventos e transmite para ele. E os eventos periódicos são os eventos de folha de pagamento, tá? Então é a folha de pagamento no e-social é chamada de eventos periódicos, tá? Então eles devem ser encaminhados até o dia 15 do mês subsequente ao movimento. Então, por exemplo, você tem um movimento de março, que nós estamos, você tem até o dia 15 de abril para transmitir, tá? E ao movimento. E o 13º salário ou gratificação natalina deve ser encaminhado até o dia 20 de dezembro. Tá? Os recolhimentos dos tributos apurados e o do FGTS, a data máxima é o dia 20 de cada mês. Então você transmite os eventos no dia 15 e até o dia 20 você faz o recolhimento desses tributos. Tá? Então você tem esse prazo, tá? É um prazo adequado, até porque você não vai deixar para o dia 15 para transmitir eventos, né? Por exemplo, vocês pagam os servidores aí na prefeitura quando? Que dia, normalmente? Tá. Não, o adiantamento, você não vai ter uma folha de adiantamento no e-social, né? Então, ele entra como um desconto, tá? Do pagamento. Então, não há problema, não tem problema isso, tá? Dentro dos parâmetros adequados de folha de pagamento. Então, você não tem dificuldade com datas, tá? Aqui na apostila, eu coloquei aqui na página 16, tá? Eu coloquei aqui um checklist mensal simplificado da folha de pagamento. Por que esse checklist? Para que você possa saber exatamente o que fazer na folha de pagamento. Então eu coloquei aqui, ó, diariamente, o que deve ser feito diariamente na folha, sempre que houver, ou seja, aquelas situações que vão acontecendo antes do fechamento da folha e o fechamento da folha. Então eu dividi em 4 etapas essa situação, tá? Como o checklist da folha, tá? É lógico, ele é simplificado, tá? E pode ser que na sua prefeitura, aí onde você trabalha, ele não tenha as mesmas características que eu estou colocando aqui, mas o básico você vai ver que é exatamente igual, tá? É exatamente igual, porque não tem muito jeito da gente fazer folha de pagamento. Fazer folha de pagamento, ela tem uma regra que geralmente é básica, tá? Então a gente faz dessa maneira, tá? Bem,